É possível dizer que aquele que sabe que um imóvel seu está sendo analisado para fins de desapropriação deve ter muito cuidado. Até porque os incentivos da administração são de diminuir o valor da indenização o tanto quanto possível. Esses atos de desapropriação, então isso que se vai falar de indenização justa, é muito mais algo que o próprio Poder Judiciário vai perquirir, se perguntar, os advogados também, não tanto a administração pública. Afinal, o gestor público ele tem todo o interesse de investir o menos possível na desapropriação para poder usar o seu orçamento em outras finalidades que vão lhe dar votos. Exatamente. Esses processos de desapropriação, então, tem uma etapa administrativa e uma etapa judicial. Essa etapa judicial ela é indispensável? Ela existe quando não existe um acordo. Então, se no procedimento administrativo o município... Vamos falar de um município. O município decide desapropriar um imóvel. E ele chega a um acordo com o proprietário daquele imóvel, que o imóvel vale aquele valor e o proprietário concorda com aquele valor. Se eles concordarem, isso vai ser levado a registro, o valor vai ser pago conforme o acordado, tudo em âmbito administrativo, não vai ter processo judicial. Mas quando não se entra num acordo sobre o quanto vale aquele imóvel, aí sim entra-se com o processo judicial. O Poder Público busca a desapropriação em âmbito judicial. E nesse ponto eu acho que é bem interessante a gente pontuar que o próprio Decreto-Lei 3.365, ele traz que vai ter uma série de etapas desse procedimento administrativo, então ele vai notificar o proprietário, ele vai publicar isso no Diário Oficial do município, vai ter isso publicizado, vai entrar em tratativas administrativas e se o proprietário receber a notificação para desapropriar e ele não responder no prazo de 15 dias, diferente do que acontece em alguns casos que o silêncio importa a anuência, nesse caso é entendido que ele rejeitou. Então, se eu recebo uma notificação de desapropriação e eu não respondo ela, entendo que eu não concordo com aquela desapropriação. E aí o município, que é o caso que a gente está tratando, vai avançar para desapropriação em âmbito judicial. Esses são os efeitos da dita revelia, então, em processos de desapropriação. Em âmbito administrativo, na verdade, porque ele não, no âmbito do processo junto a esse ente, não vai significar que ele concorda. Mas é bem interessante falar em revelia em âmbito de processo judicial, porque o STJ tem um entendimento muito claro sobre isso e você ser eventualmente revel num processo de desapropriação não significa que você concorda com o preço. Então, traz muito mais evidente aquilo que tu trouxeste de que busca-se no Poder Judiciário chegar ao valor justo daquele imóvel. E se o proprietário eventualmente não participar do processo, estava desassistido, não sabia, enfim, não significa porque ele não apresentou a contestação, ele vai ser revel e ele concorda com aquele valor.